Bem, entrevistas no dia de hoje. Eu, inclusive, gostaria de convidar para um bate-papo o deputado Luiz Fernando, do PT, para falar sobre as medidas que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de São Paulo em relação à quarentena e reabertura do comércio. Kate. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Kate. Bom dia a todos os ouvintes. Legal. Para começar o nosso bate-papo, deputado, eu gostaria de escutar do senhor a sua avaliação em relação a essa ação do governo do estado de São Paulo e também essa implantação do que vem sendo chamado de Plano São Paulo de retomada econômica. Que avaliação o senhor faz desse plano que prevê a reabertura paulatina de alguns setores da economia? Por favor. Olha, o governo do estado de São Paulo, ele tem se mostrado errático nas suas decisões, né? Vai, volta, como foi a grande... O Dória tomou uma única medida até então, nesse enfrentamento do Covid, que foi a antecipação de um feriado. Além disso, absolutamente nada foi decidido. Acertou o governador ao ouvir o Davi Wip e pedir o isolamento social, né? Acertou o governador nesse sentido, mas, no demais, tem errado muito, tem se omitido, tomando decisões equivocadas. Primeiro, necessária seria uma medida de isolamento total. Tem lugares no nosso estado que não existe nenhum caso. Nós não poderíamos começar com isolamento vertical nessas situações. Agora, o que ele fez? Ele tomou uma decisão, todo mundo dentro de casa, mesmo onde não existe o vírus, e a partir daí começou a errar. A Assembleia tem ajudado o governador em todos os pedidos dele, toda a Assembleia, à exceção do PSL, que segue o presidente da República, que a morte é o caminho, o genocídio é o caminho. Agora, a atual posição dele de reabrir também é um erro. É um erro dele, porque, assim, sobretudo, aonde ele pretende reabrir? Ele poderia estar reabrindo no interior? Poderia. Tem cidades que não existe nenhum caso. O que nós precisamos? De barreiras sanitárias, nós precisamos de tomar os cuidados devidos para que o coronavírus não se alastre nesses lugares e não sobrecarregue o sistema de saúde. Agora, não é isso que o governador está fazendo. Ele está tomando uma decisão política, eleitoreira, de abrir São Paulo, capital. Os números na cidade de São Paulo são altíssimos, o número de mortes crescentes, sobretudo na periferia. Ontem houve uma grande manifestação na Zona Leste de São Paulo, pedindo um hospital de campanha na Zona Leste. É tão equivocado as posições que estão centralizando nos Jardins, no Ibirapuera, no Pacaembu, né? Mas aonde está definitivamente morrendo, você não tem uma assistência. Vide a Zona Noroeste, Hospital Nova Cachoeirinha, vide a Zona Leste, né? O Hospital Tide Setúbal totalmente lotado. Então, assim, o governador ele erra mais uma vez. Ele poderia estar reabrindo, sim, lugares que efetivamente o vírus não tenha disseminado, e aí você vai reabrindo ao vagar. E quando os números da capital, os números do ABC, os números da Baixada baixarem, caírem, né, o governador poderia estar tomando essa decisão. Tão errática é a posição do governador que cidades do ABC, em virtude dele ter autorizado que na capital se reabrissem concessionárias de veículos, como se fosse algo necessário, né? E também alguns escritórios, no ABC os prefeitos resolveram seguir atrás, ou seja, se o governador erra, nós vamos errar também. Hoje estão sendo reabertas no ABC as concessionárias de veículos, mesmo o governador não autorizando. Por quê? Porque o governador ele tem errado tanto que os prefeitos não têm se orientado, seja no ABC, seja na Baixada, seja no interior. Então, assim, nós estamos com carência de lideranças responsáveis para nos orientar nessa crise. Em consequência disso, hoje o estado de São Paulo é o epicentro no Brasil de mortes.
né? É o epicentro no Brasil de mortes. Ontem nós batemos quase 1.400 mortos no Brasil e a maioria desses mortos estão no estado de São Paulo, né? Então, assim, isso mostra que o governador erra, tem sido errático, né? E não tem orientado não só a população, como não tem se preocupado em... Eu digo a você o seguinte, fique na sua casa, porque hoje nós não temos remédio, não tem medicamento, e a forma de não morrermos é ficar nas suas casas. Porém, o governador não tem ajudado em nada as famílias a ficar nas suas casas, seja com uma ajuda de cesta básica, seja com uma ajuda financeira, né? Seja com um apoio ao pequeno e médio comerciante, ou seja, o governador sequer merenda a todos os estudantes tem proporcionado. Para que o nosso ouvinte da Rede Alesp saiba, no estado de São Paulo nós temos 3.500.000 alunos na rede pública estadual, né? E o governador resolveu estender a merenda somente a 700.000 alunos, portanto, 2.800.000 alunos estão sem merenda, merendas que ele tem direito. Esse dinheiro é carimbado e nós queremos, inclusive, saber aonde é que o governador está colocando esse dinheiro. Nós já existem várias denúncias de desmandos, de possíveis até desvios. O Ministério Público tem aberto várias investigações, né? E nós queremos saber o que está acontecendo, porque, assim, em relação ao direcionamento político, está equivocado, ao direcionamento sanitário equivocado, ao direcionamento econômico, não existe nenhum direcionamento econômico. O pequeno comerciante, o médio, o grande comerciante não sabe se vão abrir, se não vão abrir. Não existe nem apoio do governador. A economia está quebrando, os desempregos aumentando, né? E, sobretudo, o nosso estado está padecendo. Certo. Deputado, a sua região aí do ABC Paulista está na zona vermelha, né? Diferente da capital paulista, que está na fase 2, se não me engano, laranja. O que o senhor acha dessa medida e dessa classificação? Equivocada também, equivocada. Eu moro em São Bernardo do Campo e em São Bernardo do Campo, graças ao ex-prefeito Luiz Marinho, que preparou o sistema de saúde local, construiu um hospital de clínicas, deixou iniciado o hospital de urgência, trouxe 9 novas UPAs para a cidade, reformou, ampliou e construiu novas UBSs. Hoje nós temos 32 UBSs na cidade. O prefeito Luiz Marinho preparou a saúde e hoje organizações estão dizendo que São Bernardo é a segunda cidade mais preparada para enfrentar o coronavírus. Independentemente disso, né, existe hoje espaço de acomodações, mas São Bernardo, por exemplo, é a cidade do ABC onde o maior número de mortes acontece, né, no ABC. Depois da capital vem São Bernardo com um número de mortes, né? O número de contaminados também é altíssimo. Agora, São Bernardo, as condições de São Bernardo, apesar de estarem nessas condições que eu te falei, né, com o maior número de mortes, o número de infectados, as condições de São Bernardo é melhor do que a da capital, né? Então, não tem sentido abrir a capital. E se tivesse que abrir a capital, a rigor, a priori, teria que abrir São Bernardo primeiro. E não é isso que aconteceu. Os prefeitos da região do ABC também estão perdidos, todos se insurgiram aí contra essa medida do governador, né? A grande verdade é o seguinte: nem a capital, nem o ABC, nem a Baixada Santista poderiam pensar em abertura nesse momento. O que o governador está fazendo com essa abertura é ceder pressão do empresariado, aquele empresariado amigo dele, aquele empresariado com quem ele tem compromisso, né? É isso, né? E vidas importantes serão ceifadas em virtude dessa decisão do governador na capital. E, para piorar, embora o ABC esteja numa região vermelha, prefeitos amigos do governador, como é o caso do Orlando Morando, que a esposa do Orlando Morando, por exemplo, é a líder do PSDB na Assembleia,
a Carla Morando, ele já se insurgiu e está reabrindo aqui. Nós estamos na linha vermelha, ou seja, nada pode ser aberto agora, mas atitudes do governador têm sido tão equivocadas e tão erráticas que os próprios amigos estão abandonando o prefeito, né? Estão reabrindo. É fato que o prefeito de São Bernardo, o prefeito de Santo André e Diadema não estão fiscalizando eficientemente os comércios na cidade. Muita coisa já está reaberta, né? Ou seja, você vai para a periferia, bares, lojas, e mesmo nas regiões onde não poderia ter também, que é o centro, né, que está mais fácil fiscalizar, se encontra também coisas abertas. Aqui em São Bernardo, por exemplo, a própria loja de chocolate da esposa do prefeito, quando ele fechou toda a cidade, a loja dela continua aberta. Então, assim, São Bernardo, em rigor, segundo a Organização Mundial da Saúde, segundo os exemplos do mundo, não poderia estar sendo reaberto. Está sendo reaberto à margem da decisão do governo do Estado. São Paulo, menos ainda poderia ter sido aberto, né? Está sendo reaberto à margem do governador do Estado. O nosso governador, o governador João Dória, ele se omitiu nessa crise. O que ele tem feito é dar entrevistas, né? Mas, assim, hoje o vírus está se alastrando no estado, está indo para o interior, Baixada, tomando os grandes centros, e é um número interessante, é importante que os nossos ouvintes da Rádio Alesp possam acompanhar, né, a quantidade de mortes nas nossas periferias. Por quê? Porque falta atenção básica, né? Nós estamos vendo as diferenças, porque eu digo para uma família, fique na sua casa, mas como é que um pai, uma mãe e alguns filhos vão ficar lá sem comida, né? Como é que alguém consegue ficar dentro de casa nesse desespero, né? E sabe qual tem sido a atenção do governador? Nenhuma, zero, né? E os prefeitos, da mesma forma, seja Bruno Covas, aqui no ABC, seja Orlando Morando, Paulo Serra, o Átila Jacomussi em Mauá, Paulo Serra em Santo André e o Lauro Michels em Diadema. Então, assim, hoje nós estamos vivendo uma pandemia muito forte e sem apoio, seja do presidente da República, vocês mesmos estavam dizendo que agora o presidente resolveu esconder os números, né, a matéria que antecedeu essa entrevista, seja em relação ao presidente da República, o governador do estado tem sido um omisso e errático, né, e os prefeitos dos grandes centros têm sido omissos e erráticos também no enfrentamento dessa pandemia. E o resultado disso é mortes em cima de mortes, os números só crescem, né, e é uma doença que veio pelo ar, né, veio de avião, mas está matando na nossa periferia, a nossa população mais humilde, a nossa população mais desassistida, né? Aquela população que vai até o UBS, sabe o que os médicos dizem? Volta para a sua casa, a hora que piorar você vem. Quando a pessoa volta pior, ela já volta para morrer, né? Em contrapartida, quem tem condições, quem tem um plano de saúde, se interna logo no começo dos problemas, né? E a medicina já o socorre, ele não chega nem naquela situação mais crítica. Então, assim, é lamentável a situação, a forma que o governador João Dória vem enfrentando, né? E a forma que os prefeitos do ABC, da capital e da Grande São Paulo também vem enfrentando. Conversando com o deputado Luiz Fernando, do PT. O deputado é muito conhecido na região do ABC Paulista, sobretudo em São Bernardo do Campo, e faz uma aprofundada análise das medidas que vêm sendo tomadas pelo governo do estado de São Paulo durante a pandemia de coronavírus. Mas, deputado, o senhor mencionou a atuação do governo federal diante da pandemia e, inclusive, citou a notícia em que eu e a Kate havíamos dado sobre a omissão de alguns dados no boletim diário dos números do coronavírus. E aí eu pergunto para o senhor, o governo federal já teve 3 ministros da saúde durante a pandemia, atualmente o general Pazuello é o interino, e alguns problemas têm sido relatados
por pessoas que integram a própria pasta. Que avaliação o senhor faz da gestão do governo federal desta pandemia do coronavírus? Quais são os pontos mais sensíveis o senhor, como parlamentar, entende que deveriam ser revistos neste momento? Olha, o presidente da República, ele vem sendo criticado no mundo todo, o mundo está alarmado com os posicionamentos do presidente da República. Ele simplesmente não participa, faz de conta que não é no Brasil que está acontecendo isso, né? Ele, esse final de semana, foi fazer algumas visitas no Goiás, e todo mundo de máscara, ele sem máscara. Desde o primeiro momento ele vem dizendo que isso era um resfriadinho, né? Depois ele aumentou para gripezinha. Aí falaram para ele: olha, presidente, o Brasil atingiu 5 mil mortos. Ele falou: eu não sou coveiro, né? Aí falaram para ele que chegou a 10 mil mortos. Ele virou assim para a repórter e falou: e daí? Né? Então, assim, é um homem que tem defendido um negócio que é absurdo, né? Os médicos, os cientistas, eles, para provarem o remédio X ou Y, eles fazem 1 milhão de testes, porque de repente você pode curar de uma coisa, mas matar de outra, trazer um problema muito grave, né? Ele resolveu sair na defesa de uma medicação, porque o Trump começou a defender uma de cloroquina, né? Sabe-se lá quais são os interesses econômicos por trás dessa defesa dessa cloroquina, quando a medicina diz o seguinte: olha, ela não tem sido eficiente, não tem nada provado que ela tem sido experimentada, mas nada que comprove que ela é eficiente. E ele dizendo que queria espalhar cloroquina para todo mundo, ele derrubou 2 ministros e agora ele tem à frente do Ministério da Saúde, e 2 ministros caíram porque não quiseram atender o presidente, e agora colocou um general, né? Um general entende de guerra, salvo se o presidente Bolsonaro está pensando em enfrentar o coronavírus a bala, né? Senão não tem justificativa de ter um general. O dono da Wizard, aquela escola famosa de inglês que a gente vê por São Paulo, pelo nosso estado todo, a Wizard, estava lá e ontem pediu para sair também. Então, assim, todo mundo está saindo, todo mundo abandonando o barco. O presidente, ele não tem governado o nosso país. Desde que ele assumiu o Brasil, ele assumiu numa grave crise econômica, ele não tomou uma única medida que gerasse emprego, ele abandonou o meio ambiente, e agora o que a gente viu é que ele não tem tido nenhuma preocupação frente a essa pandemia. Vazou uma reunião do ministerial, onde muitos palavrões surgiram, mas, assim, nenhuma palavra sobre a pandemia. Nada, olha, precisamos enfrentar isso, aquilo. Falaram de tirar, de apoiar só grandes empresas em detrimento das pequenas, pequenas só davam prejuízo. Falaram que agora podia passar uma boiada toda para acabar com a legislação que protege o meio ambiente. Falaram sobre muitas coisas, mas não falaram sobre a pandemia. Então, o que eu posso achar desse presidente? Que ele simplesmente tem tomado posições genocidas, que tem levado o nosso povo à morte, né? Muitos seguidores dele, inclusive, porque acham que isso não é nada, é só um resfriadinho, têm morrido, né? E nós, como defendemos a vida de todos, né? Inclusive daqueles que pensam radicalmente ou até que apoiam a posição equivocada do presidente. Eu acho que o Brasil só tem a lamentar, né? E, sobretudo, nós aqui do estado de São Paulo vivemos uma conjunção muito triste, do Brasil todo, mas no estado de São Paulo, porque assim, o presidente não age, o governador também não age, e os prefeitos dos grandes centros não têm agido. Por exemplo, né, prefeitos do interior já tinham determinado a obrigatoriedade do uso de máscara muito antes do governador. O governador só foi determinar o uso da máscara depois de muito tempo. Então, as reações têm sido erráticas. E em relação a Brasília, né, falta um líder. Era o ideal o Brasil ter um presidente da República que convocasse os governadores, os prefeitos e o povo
dissesse, gente, nós precisamos enfrentar esse trem, é sério, ele mata. Se nós todos reagirmos da forma correta, nós vamos reabrir rapidamente, né? Mas ele nunca fez isso. E quanto menos ele faz, quanto menos liderança nós temos no país, sabe o que vai acontecer? Essa quarentena vai sendo estendida, a economia do Brasil vai a reboque disso, vai à lona, né? E a vida do nosso povo vai à lona. Então, assim, nós vivemos um momento muito triste, né? Mas, assim, temos que ter essa realidade e trabalharmos para tentar sair dessa situação. Certo. Deputado, o nosso tempo já está se encerrando, mas só para finalizar, queria que o senhor falasse para a gente o que o senhor achou, então, da retomada aí das atividades aqui na Assembleia Legislativa, das comissões, os projetos, então, passam a tramitar aí nesse ambiente virtual. Quer dizer, foi a melhor escolha nesse momento e como fazer esse trabalho de uma maneira efetiva, mesmo que nesse ambiente virtual? Olha, eu primeiro quero aqui render minhas homenagens ao presidente Cauê Macris, ao primeiro secretário Enio Tato e ao segundo secretário Milton Leite Filho. A Assembleia tem trabalhado desde o primeiro momento. Nós fizemos a proposta original, inclusive foi minha, uma redução nos nossos salários, uma redução no custo do gabinete, mas a Assembleia nunca deixou de trabalhar. Temos feito sessões virtuais e agora volta toda a carga. As comissões vão voltar, os projetos vão voltar, né? Mas, assim, nós, nesse período todo, nós tivemos várias sessões, várias decisões, reuniões de comissões acontecendo, né? E agora estamos trabalhando um projeto da Casa que pense efetivamente em colaborar com a população paulista, com a economia paulista e, sobretudo, com a vida dos cidadãos paulistas. Essa tem sido a grande preocupação nossa. E eu creio que o presidente Cauê tem feito as coisas no seu devido tempo, né? E nós temos conseguido alguns avanços. Quisera o governador estar agindo de acordo com as nossas ações, né? Por exemplo, ele não tomou nenhuma medida de diminuir o custo do salário dos secretários, dos diretores de companhia, de conselheiros e o próprio salário do governador. Nós, na Assembleia, fizemos isso, estamos cortando na nossa carne, né? Infelizmente, nós estamos até agora isolados. Não vi nenhuma medida do Judiciário nesse sentido, não vi nenhuma medida do Executivo nesse sentido. Mas a Assembleia tem feito a sua parte, colaborado. Todos os pedidos que o governador fez, nós aceitamos, à exceção de alguns deputados do PSL, o pessoal da Janaína, Douglas Garcia, que tem seguido muito a orientação do Bolsonaro e algumas atitudes mais genocidas e tal, né? Haja visto na antecipação do feriado, que foi a tentativa de uma medida de isolamento mais amplo, né? Eles votaram contra essa medida. Agora, os demais, a Assembleia como um todo, tem colaborado muito com o Estado de São Paulo. Nós gostaríamos que o governador agisse tal qual nós temos agido. Legal, quero agradecer demais a participação do deputado estadual Luiz Fernando, do PT. Falamos sobre muitos assuntos, as ações do governo do estado de São Paulo na retomada do comércio, também a gestão federal no combate à pandemia e, por fim, ele falou sobre o trabalho da Assembleia Legislativa de São Paulo, que não parou e tem atendido às demandas da população em ambiente virtual. Deputado, muito obrigado por sua participação, boa sorte para o senhor e boa semana. Um grande abraço, que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso Estado, até porque as pessoas que estão nas posições não têm feito. Então, eu peço a bênção de Deus, quero me solidarizar, aproveitar a audiência, solidarizar com a família, com os familiares daqueles que têm perdido a vida em virtude do Covid. Um grande abraço, bom dia.